Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à primeira aula do módulo 11 sobre dor crônica. Nesse módulo, a gente vai discutir sobre alguns aspectos mais aprofundados acerca da dor, do nosso entendimento sobre por que as pessoas têm dor por mais tempo do que deviam e também de algumas condições clínicas muito específicas que vocês podem pegar no dia a dia clínico de vocês. E a gente vai tentar passar um pouquinho de como identificar essas condições e como abordar elas também no dia a dia clínico. A gente vai começar esse módulo, na verdade, tentando falar um pouco sobre conceitos básicos de dor crônica, a começar pelo sistema de classificação de dor crônica. No módulo 2, eu discuti com vocês um sistema puramente baseado em tempo, e tá tudo bem. Até agora a gente estava se baseando nesse sistema mesmo. Mas a gente vai começar discutindo um sistema novo que foi proposto no ano de 2020 e já está em vigor, e que pode dar um pouquinho mais de capacidade para vocês conseguirem raciocinar em cima de quadros de dor persistente. Na sequência, eu vou discutir um pouco com você sobre as bases neurocientíficas que podem estar por trás do processo de cronificação da dor. Mas vamos por partes. Vamos começar falando um pouquinho sobre conceitos básicos de dor crônica. A primeira pergunta que eu quero que vocês façam para vocês mesmos, e podem até parar um pouco esse slide agora, essa aula, e reflitam um pouco sobre isso. Diante de tudo que vocês viram até agora, tentem responder essa simples pergunta. Por que algumas pessoas continuam tendo dor por mais tempo do que deviam? A maior parte das pessoas que tem quadro de dor aguda ou dor musculoesquelética aguda, de fato melhora dentro de um período de 3 meses. Mas algumas pessoas continuam a ter dor. E por que essas pessoas continuam a ter dor? A resposta a essa simples pergunta, assim como a gente viu lá no módulo 2, a resposta a uma simples pergunta do por que aquele paciente tinha dor ou por que um paciente tem dor, essa simples pergunta pode enviesar tudo o que vem depois, em termos de avaliação, de raciocínio clínico, inclusive de tomada de decisão. Nesse caso é a mesma coisa, a resposta a essa simples pergunta também enviesa tudo o que vem depois, quando vocês vão abordar, avaliar e tentar atender quadros de pacientes com dor crônica. Acontece que hoje o senso comum ainda é muito voltado para a ideia de que a dor crônica é uma dor ou uma lesão que não foi curada ou tratada adequadamente. Essa é uma pergunta do questionário de conhecimentos neurofisiológicos sobre a dor. E eu passei essa pergunta num congresso presencial, foi um dos últimos congressos pré-pandemia, e a gente teve mais ou menos 700 respostas a esse questionário. E essa pergunta, a dor crônica significa que uma lesão não foi curada corretamente. A gente teve aí uma taxa de resposta de 33% das pessoas falando que sim, que a dor crônica é uma lesão que não curou ou que não foi tratada adequadamente. E 22% das pessoas não sabem, ou seja, 50% de profissionais de saúde que tratam pacientes com dor crônica ou acreditam que a dor que persiste por mais tempo que devia é uma lesão que não curou, é uma lesão que não foi adequadamente tratada ou simplesmente não sabem o que é a dor crônica. Como vocês vão ver, a dor crônica não é uma simples continuação de um quadro de dor aguda. Uma série de processos acontecem ao longo do processo em si de cronificação da dor, que leva ao sistema de dor, aquele sistema que a gente discutiu lá no módulo 2, bonitinho, super contextualizado, a funcionar de uma forma completamente diferente. E entender o funcionamento desse sistema é meio caminho para a gente conseguir abordar de forma adequada esses pacientes. Então vamos começar falando sobre o novo sistema de classificação da dor. Até o ano de 2020, a gente só tinha uma forma para falar sobre dor aguda e crônica, para falar sobre a característica temporal da dor, que era falar que as dores que duravam mais do que 3 meses eram consideradas crônicas. Por que 3 meses? Porque a maior parte das condições agudas melhoram até 3 meses. Então, estatisticamente falando, pacientes ou grupos de pacientes com dor por mais do que 3 meses tendem a ter algumas características diferentes daqueles que melhoram dentro de 3 meses. Mas essa é uma característica, uma forma de falar sobre a temporalidade da dor muito vaga, porque vão ter vários pacientes, por exemplo, que podem fazer um procedimento cirúrgico extenso e ter um processo de regeneração tecidual maior do que 3 meses, e ele vai ser considerado crônico. Assim como um indivíduo que vai na academia, por exemplo, 2 vezes na semana, sai com um pequeno incômodo numa articulação, mas faz isso por mais do que 3 meses. Esse indivíduo também seria considerado crônico. Então, pensando na problemática da dor, no tamanho desse problema, inclusive em tentar propor um sistema de classificação melhor e mais robusto para falar sobre a dor, uma força-tarefa da IASP, da Associação Internacional para o Estudo da Dor e da Organização Mundial da Saúde, no ano de 2020, propôs um novo sistema de classificação de dor crônica. Nesse sistema, nós temos as dores crônicas primárias, onde a dor em si é entendida como uma doença e não como um sintoma de algo.
e as dores crônicas secundárias, que são quadros de dor crônica que em algum momento estiveram associados com alguma condição, né? Então a dor em algum momento foi um sintoma e hoje ela é um sintoma e ou uma doença, né? E nas dores crônicas secundárias o importante é entender que a condição de base ela influencia no quadro de dor, seja no prognóstico ou até muitas vezes nas intervenções que vão estar associadas com uma melhora clínica. Então, dentro das condições de dor primária, onde a dor é entendida como uma doença em si, nós temos várias condições que se enquadram ali dentro. A dor crônica espalhada, a dor visceral primária, crônica primária, como por exemplo uma síndrome do intestino irritável, a dor crônica musculoesquelética primária, como por exemplo uma dor lombar não específica, né? A gente pode hoje falar que ela é uma dor crônica musculoesquelética primária na lombar. Uma síndrome da dor subacromial crônica, hoje a gente pode falar que ela é uma dor crônica primária musculoesquelética no ombro. Então a gente tem várias condições onde a gente pode entender de imediato que a dor em si é a doença. E nesses casos, a gente vai ver já já, a maior parte dos quadros de dor crônica primária tem como mecanismo de dor associado a dor nociplástica. Em contrapartida, as dores crônicas secundárias são subdivididas aí em 6 subcategorias. Nós temos aí as dores crônicas secundárias relacionadas ao câncer, as dores crônicas secundárias pós-operatórias ou pós-traumáticas, as dores crônicas secundárias neuropáticas, as dores crônicas secundárias de cabeça ou orofacial, as dores crônicas secundárias viscerais e as dores crônicas secundárias musculoesqueléticas. E para vocês que vão atender pacientes com quadros de dor musculoesquelética, né, ou quadros ortopédicos e traumatológicos, é interessante entender que talvez boa parte dos quadros de dores crônicas secundárias que vocês atendam se enquadrem nas categorias de dor crônica secundária musculoesquelética ou neuropática. E aí dentro da dor crônica secundária musculoesquelética, nós temos aquelas condições que são relacionadas com um processo inflamatório persistente, como por exemplo a artrite reumatoide, né? Essa pode ser uma condição, né, e pode levar a uma condição de dor crônica secundária musculoesquelética. Nós temos aí condições musculoesqueléticas associadas a mudanças estruturais de uma articulação, como a própria osteoartrose. E também nós temos algumas condições musculoesqueléticas que são associadas a alterações ou doenças do sistema nervoso. Não do sistema nervoso somatosensorial, que é o que categoriza a dor neuropática, mas do sistema nervoso em si. Por exemplo, a doença de Parkinson, ela está associada com quadros de dor, de mecanismo principalmente noceptivo. Então, a dor crônica relacionada ao Parkinson, por exemplo, ela acaba entrando aqui num quadro de dor crônica musculoesquelética secundária. Nós também temos os quadros de dor crônica neuropática, e essa pode ser dividida em periférica, como por exemplo uma neuralgia do trigêmeo, uma radiculopatia, ou uma dor crônica central neuropática, né? Como por exemplo um acidente vascular cerebral numa área somatosensorial, até uma lesão medular, tá? Então, esse é o nosso novo sistema para falar sobre a dor. Ele já está em vigor, vocês vão ver na literatura científica vários autores e pesquisadores classificando pacientes por esse sistema, e no CID-11, que já também está em vigor, ele já é considerado um sistema diagnóstico para falar sobre dor crônica. Então, é interessante que vocês acabem se aprofundando um pouco na leitura do material associado com essa força-tarefa, e também, né, entenda um pouquinho as diferenças principais entre os tipos primários e secundários de dor. Um outro ponto que a gente tem que falar quando a gente fala sobre dor crônica, na verdade é um mito até que a gente tem que quebrar. A gente sempre tem aquela ideia que todo paciente com dor crônica tem dor 24 horas por dia, 7 dias por semana. Na verdade, dor crônica é um termo guarda-chuva, como vocês já devem ter percebido, que abrange pacientes com várias características diferentes, né? Pacientes que têm muitas diferenças nas manifestações clínicas dos seus sintomas de dor. E isso é importante porque muitos pacientes que são considerados pacientes com dor crônica podem, na verdade, ter manifestações da dor que não são ou não envolvem uma dor constante. Podem ter surtos e remissões, por exemplo. Eles podem, inclusive, ter vários períodos onde eles não têm dor, mas eles são extremamente incapacitados por conta de todas as adaptações que eles fizeram na vida deles, né, e que eles continuam fazendo. Então, é interessante a gente entender que, de novo, nem todo paciente com dor persistente é aquele paciente com uma dor moderada ou severa o tempo todo. A gente tem várias subcategorias de pacientes que vão, apesar de terem dor há muito tempo, ter vários períodos sem dor ou ter um comportamento de surtos e remissões, e a gente precisa olhar para esse comportamento da dor para também tentar fazer sentido do quadro clínico do nosso paciente, no caso. E aí eu acho que surge uma pergunta, então, né, na cabeça de todos nós. Se a dor
persistente, a dor que continua por mais tempo do que devia, não é uma simples continuação temporal da dor aguda, não é uma lesão que não curou direito, não é uma lesão, um machucado que não foi devidamente tratado, por que algumas pessoas continuam a ter dor por mais tempo do que deveriam? Essa, na verdade, talvez seja a grande pergunta da área da neurociência da dor atualmente, né? É uma pergunta que ainda está sendo respondida. Nós temos vários estudos genéticos tentando identificar uma causa genética para a dor, e mesmo os trabalhos que têm um tamanho de amostra adequado para encontrar algo, dado que algo existe, não encontram nenhum determinante genético que explique por que algumas pessoas continuam a ter dor por mais tempo do que deviam. Na verdade, a literatura traz para a gente alguns fatores predisponentes. Então, por exemplo, existem alguns fatores inatos, né, relacionados, por exemplo, ao sexo. Mulheres têm mais probabilidade de ter dor crônica do que homens. Nós temos alguns fatores aí relacionados à epigenética ou ao ambiente. Então, a gente sabe que crianças que passaram por qualquer processo traumático ao longo de uma janela ontogenética de desenvolvimento, né, e não precisa ser um trauma físico, pode ser um trauma emocional, vão ser adultos com quase 8 vezes mais chance de ter dor crônica. Além disso, filhos de pais com dor crônica, né, e tem diferença se for só um pai ou se forem os dois parentes, né, os dois pais, tem muito mais chance de serem adultos com dor crônica também. Então tem alguma coisa no ambiente que também influencia, né? E quando eu digo ambiente, eu quero dizer que nem sempre os nossos pais nos transmitem só genes, às vezes eles nos transmitem também formas de enxergar o mundo, eles nos ajudam a dar nome às coisas, a dar nome às sensações corporais, nos dão exemplos comportamentais, né? Isso chama transmissão de nicho. Então parece que tem alguma coisa relacionada a isso e também a possíveis traumas que as crianças podem sofrer durante o seu desenvolvimento. E nós também temos alguns fatores relacionados, aparentemente, a uma certa vulnerabilidade de algumas pessoas a desenvolverem dor crônica, uma vez que elas têm um quadro de dor. Pessoas com um quadro mais ansioso, com perfil de personalidade mais pessimista, mais negativo, uma vez que tenham dor, têm maior probabilidade de desenvolver um quadro de dor crônica. Mas acontece que nenhum desses fatores em isolado explica por que algumas pessoas vão ter dor crônica ou não. De novo, são fatores de risco, eles só aumentam a probabilidade. A gente não tem uma boa explicação através desses fatores para explicar por que algumas pessoas podem continuar a ter dor por mais tempo do que deveriam. Na verdade, a única coisa que parece haver em comum, tanto entre dores crônicas primárias e secundárias, é o fato de que o sistema de dor, o sistema nervoso de pessoas que passam a ter um processo de dor crônica ou passam por um processo de cronificação da dor, ele muda ao longo do tempo. Essas alterações do sistema nervoso parecem ser o elo em comum do que acontece tanto em quadro de dor crônica primária quanto secundária. Eu vou descrever para vocês, nos próximos slides, uma série de evidências que sugerem que aquele sistema de dor que eu descrevi para vocês no módulo 2 para de funcionar daquela forma e começa a funcionar de uma forma completamente diferente. A gente ainda não consegue falar ou assumir se isso é causa da dor crônica ou se é consequência do processo de cronificação. Ou até se existe uma causa comum, alguma coisa que causa tanto as alterações do sistema nervoso quanto a manutenção do quadro de dor. A gente ainda não consegue responder essa pergunta. Mas como vocês vão perceber, uma vez que essas alterações do sistema nervoso passam a acontecer, elas mudam a forma como o sistema de dor desse indivíduo funciona e geram janelas de vulnerabilidade e podem gerar, inclusive, ou facilitar a experiência de dor em uma série de novos contextos. Para a gente começar a falar sobre as alterações do sistema nervoso relacionadas à dor, a gente precisa começar, na verdade, por esse trabalho. É um trabalho do grupo de um neurocientista de dor famoso chamado Apgar, que foi um trabalho seminal no campo da neurociência da dor. Foi um dos primeiros estudos longitudinais prospectivos, usando tecnologia para avaliar o que acontece no sistema nervoso ao longo desse processo. Então, esses pesquisadores pegaram indivíduos com quadro de dor na lombar aguda e acompanharam essas pessoas por um ano. E o que eles estavam avaliando especificamente o que é chamado de Default Mode Network, ou Resting State. Em português seria o funcionamento em repouso do cérebro. Qual que é a relevância dessa medida? Na verdade, essa é uma medida de como o nosso cérebro funciona quando a gente não está pensando em nada. E é uma medida não só que mostra para a gente como que ele tende a processar as informações uma vez que nós a recebemos, ou recebemos as informações, mas também como as áreas do nosso cérebro estão conectadas, ou quais áreas parecem que vão ser utilizadas para processar as informações.
E o que eles identificaram é que no começo todos os pacientes com dor aguda têm mudanças semelhantes no funcionamento dessa rede de funcionamento default do sistema nervoso do cérebro. Mas ao longo do processo de cronificação, aquelas pessoas que melhoram ao longo de um ano, elas, na verdade, normalizam a atividade nessa rede default de funcionamento cerebral, enquanto as pessoas que ao longo desse ano começam a desenvolver um processo de dor persistente, apresentam algumas mudanças no funcionamento dessa rede default de funcionamento cerebral. Eles começam a ter uma migração de áreas mais sensório-discriminativas para processar informações para áreas mais afetivo-motivacionais ou afetivo-emocionais. Então, áreas como, por exemplo, o córtex pré-frontal ventromedial, o córtex cingulado anterior, começam a ser áreas que ficam naturalmente mais ativas e participam mais do processamento de informações. No começo a gente tinha muitas pesquisas com pacientes com dor lombar. Isso foi mudando, né? Porque, na verdade, essa tecnologia foi ficando mais popular e grupos de pesquisa começaram a estudar o que acontece com o sistema nervoso de pessoas com dor ao longo do processo de cronificação em várias condições clínicas diferentes. A gente também tem trabalhos usando resting state, por exemplo, em pacientes com migrânia, mostrando que não só na medida que a migrânia aumenta a frequência de casos, né, a frequência de ictus, a gente vai ter uma mudança no funcionamento dessa rede mais importante, como também, quanto maior o tempo de migrânia e maior a frequência dessa migrânia, mais áreas do cérebro funcionam conectadas em repouso. Um cérebro inteiro conectado não é um cérebro muito funcional. Lembra da ideia das neurotags, né? Que quando você tem um cérebro inteiro conectado, qualquer ativação em uma parte dessa rede pode desencadear a ativação de uma rede inteira, inclusive facilitar a experiência de dor consciente. Nós temos outros trabalhos mostrando e estudando o que a gente chama de especificidade, né? A gente consegue fazer coisas diferentes ou ter comportamentos diferentes porque a gente tem áreas diferentes e redes diferentes do cérebro que processam essas informações. Esse também é um trabalho seminal no campo da neurociência da dor. O que eles avaliam, né? Eles avaliam pacientes, por exemplo, com dor lombar episódica e dor lombar crônica, com relação às áreas que são utilizadas para processar dor, emoção e recompensa. Entendam recompensa como o ímpeto de me aproximar ou me afastar de estímulos. Em pacientes com dor lombar episódica, a gente tem áreas específicas que fazem cada uma dessas funções, ou que processam cada uma dessas funções. Agora, em pacientes com dor lombar crônica, como vocês podem ver aqui nessa imagem, a gente tem uma diminuição das áreas relacionadas ao processamento de dor, emoção e recompensa, e também uma sobreposição. As mesmas áreas passam a processar essas três informações, esses três outputs, de forma que o nosso cérebro para de conseguir separar eles. Eu paro de conseguir ter contextos onde eu tenho uma resposta emocional sem ter dor. Eu paro de conseguir ter uma experiência de dor sem ter uma resposta emocional e comportamental atrelada a ela. Então, isso é um outro ponto importante com relação à especificidade. Ela também muda ao longo do processo de cronificação e parece haver uma migração, de novo, da ativação de áreas mais sensório-discriminativas para o processamento da dor para áreas mais afetivo-motivacionais. Vários outros trabalhos têm demonstrado que a gente não tem apenas mudanças no funcionamento da rede default ou da especificidade de processamento de coisas no sistema nervoso. Nós também temos mudanças estruturais no cérebro ao longo do processo de cronificação. Diversos trabalhos têm demonstrado uma redução de massa cerebral, tanto de massa ou de substância cinzenta, que diz respeito a corpos de neurônios em uma região, quanto da densidade de massa branca, que diz respeito a número de axônios. Quando a gente tem perda de massa cerebral em algumas regiões, por exemplo, de massa cinzenta, o que acontece é que aquela região perde a capacidade de modular e inibir áreas que estão ali sob controle hierárquico daquela região. E quando a gente perde massa branca, a gente perde conectividade com outras áreas. Dentro dessa perspectiva de perda de massa cerebral, a região mais afetada do nosso córtex parece ser o córtex pré-frontal dorsolateral. E só fazendo um remember assim para vocês do módulo 2, não sei se vocês lembram, mas essa é a área responsável pela contextualização da resposta de dor. Eu falei um pouco dessa área quando a gente mostrou aquela imagem do touro e pisar no Lego, né? Que era o exemplo de que a gente pode ter um contexto, por exemplo, onde existe lesão tecidual e não dói, e um outro contexto onde não há lesão tecidual e dói. Essa contextualização da resposta de dor, ela acontece por uma organização de várias áreas, mas que é comandada pelo córtex pré-frontal dorsolateral.
Então, quando essa área sofre atrofia severa de substância cinzenta e perde conectividade com outras áreas, o que acontece é que essa área para de conseguir contextualizar a experiência de dor. Outras áreas também são afetadas, como o córtex cingulado anterior e o córtex insular, e na verdade vários estudos têm demonstrado a presença de neuroinflamação nessas áreas, né? E eu vou falar um pouco disso daqui a pouco. Com relação ao córtex pré-frontal, nós temos várias evidências, tanto em animais humanos quanto não humanos, mostrando que o córtex pré-frontal, principalmente dorsolateral, sofre alterações nos mais diversos níveis ao longo do processo de cronificação. Sofre alterações moleculares, morfológicas, funcionais e estruturais. De fato, então, ele não funciona mais da mesma forma como a gente discutiu, né, que acontecia lá no módulo 2, um funcionamento normal, né, do nosso sistema de dor. E no começo, de novo, a gente tinha só pesquisas quase com pacientes com dor de coluna, mas a gente começou a ter uma diversidade muito grande de estudos também, estudando alterações estruturais do sistema nervoso em pacientes com dor persistente. Esse é um exemplo de um trabalho que olhou isso em pacientes com disfunção temporomandibular crônica, unilateral. O que eles identificaram? Que nesses pacientes, no lado ipsilateral à queixa, acontecia uma atrofia de massa cinzenta no núcleo do nervo trigeminal. Se vocês lembrarem das aulas relacionadas ao módulo de dor orofacial e dor de cabeça, a gente discutiu que o núcleo do nervo trigeminal é análogo à medula na face, porque ele vai receber informações ali do nervo trigeminal, informações nociceptivas da face, e ele vai modular essas informações e encaminhar essas informações para o sistema nervoso central. Então, quando você tem perda de massa cinzenta nessa estrutura, ele perde a capacidade de modular as informações nociceptivas que passam por ali. E essa perda de massa cinzenta não é só nele, é na verdade em todas as estruturas que levam a informação até o sistema nervoso central e também, né, dentro do próprio córtex, dentro do próprio encéfalo, nós também temos várias alterações estruturais muito parecidas com o que a gente encontra em pacientes com dor de coluna. Perda de massa cinzenta ou de densidade de massa cinzenta em áreas como o córtex pré-frontal dorsolateral, córtex cingulado anterior, e na verdade algumas evidências aí de correlação, de novo correlação não implica causalidade, mas algumas evidências de correlação sugerindo que a intensidade da dor na mandíbula parece ter associação ou estar correlacionada com a perda ou a quantidade de perda de massa ou de densidade de massa cinzenta nessas estruturas. Nós temos várias evidências com pacientes com osteoartrose, mostrando achados muito semelhantes. Então, para onde a gente olha hoje em dia em termos de evidências com relação a alterações do sistema nervoso, a gente encontra achados muito semelhantes, né, que acontecem aparentemente em todos os quadros, sejam eles dores crônicas primárias ou secundárias. Então, como eu já falei para vocês, nós ainda não sabemos muito bem se essas alterações são causa, são consequência do processo de dor crônica ou até são, na verdade, fruto de uma causa comum, que tanto mantém ou causa essas alterações e também leva à persistência da dor. Mas alguns trabalhos começaram a mostrar um papel causal dessas alterações sobre o processo de cronificação da dor. Então, por exemplo, esse é um trabalho publicado na Nature que mostra que um aumento da conectividade entre áreas afetivo-motivacionais, como o córtex pré-frontal ventromedial, e áreas mesolímbicas, como, por exemplo, o núcleo accumbens, que faz parte dos gânglios da base, aumenta o risco de pacientes evoluírem para um quadro de cronificação da dor. Esse é um outro exemplo de um trabalho publicado no ano de 2021 que analisou se na fase aguda a excitabilidade cortical do córtex somatosensorial primário poderia ter algum papel causal no processo de cronificação da dor. Foi um trabalho muito bonito, onde eles realmente tentaram isolar todos os possíveis confundidores ou fatores de confusão num estudo longitudinal prospectivo e o achado desse trabalho mostra que, de fato, parece que uma diminuição da estabilidade cortical parece estar associada, na fase aguda, né, parece estar associada com o processo de cronificação da dor. Então, de novo, a gente começou a ter algumas evidências que estão sugerindo que essas alterações, pelo menos em partes, parecem ter alguma associação causal com o processo de cronificação da dor. E com relação à disposição dessas alterações ao longo do sistema nervoso, será que elas acontecem ao acaso em várias áreas do sistema nervoso ou elas tendem a acontecer em alguns lugares específicos? Alguns trabalhos estão tentando responder essa pergunta. Esse é um exemplo de um desses trabalhos. É uma revisão sistemática que investigou, na verdade, estudos que estudaram ou investigaram o processo de perda de massa cinzenta no córtex. E o que eles identificaram? É que essa perda de massa cinzenta ou de densidade de massa cinzenta não acontece ao acaso.
ela tende a acontecer em algumas áreas mais específicas. Aonde? Nos hubs. Não sei se vocês lembram dos hubs, quando a gente discutiu a ideia das neurotags. Os hubs, na verdade, são aquelas áreas que recebem e enviam informações. São aquelas áreas que, na verdade, num indivíduo com um sistema sadio, evitam com que um paciente tenha dor só por antecipação, tenha dor só porque ele pensa que vai doer. O hub filtra essa influência de outras neurotags, como, por exemplo, neurotags cognitivas, de emoção ou de memória, sobre a ativação da neurotag de dor. Então, o que esse trabalho está mostrando para a gente é que a maior parte da perda de massa cinzenta acontece exatamente nesses hubs. E vamos lembrar o que acontece quando a gente tem perda de massa cinzenta em alguma área. Essa área perde a capacidade inibitória, ela perde a capacidade de modular as informações que estão passando por ali. E isso parece estar correlacionado com muitos achados clínicos que as pesquisas têm demonstrado em pacientes com dor persistente, onde, por exemplo, pacientes com dor lombar crônica, só de se imaginarem fazendo movimentos que são dolorosos para eles, faz com que eles sintam dor. Tem evidências com pacientes com síndrome complexa de dor regional, que só de pensar em fazer movimentos ou em ver outras pessoas fazendo movimentos que eles sentem dor de fato. Então, a gente tem vários relatos clínicos e relatos de pesquisas, de fato, investigando e comprovando isso, mostrando que parece que essa modulação de outros fatores como a antecipação à dor, por exemplo, sobre a chance de alguém ter dor, parece ficar um pouco mais frouxa ao longo do processo de cronificação. E isso talvez tenha alguma associação com esse processo que eu estou descrevendo aqui para vocês, de perda de densidade e massa cinzenta, principalmente nos hubs. Desde o ano de 2015, a gente começou também a ter evidências, além dos neurônios, né? Até então a gente entendia que as células da glia eram importantes no sistema nervoso central, afinal nós temos um número 1:1 no sistema nervoso, né? Para cada um neurônio tem mais ou menos uma célula da glia, mas a gente não entendia muito bem o papel delas ao longo do processo de cronificação. No ano de 2015, inventaram ou conseguiram descobrir alguns biomarcadores para identificar a ativação das células da glia. E desde então, as células da glia parecem sempre estar ativas ou mais ativas em lugares relacionados com o processamento da experiência de dor. Então esse foi um dos primeiros trabalhos que mostrou isso, na verdade, usando biomarcadores, né, que pacientes com dor lombar com radiculopatia, por exemplo, tinham uma ativação aumentada de células da glia em áreas relacionadas ali ao processamento somatosensorial da região da lombar e da perna e também do tálamo. E vários outros trabalhos têm demonstrado que a ativação das células da glia parece preceder as alterações de funcionamento do sistema nervoso e parecem estar associadas com todo aquele processo de neuroinflamação que eu comentei para vocês antes. Quando elas ativam, a microglia principalmente, libera mediadores químicos inflamatórios dentro do próprio sistema nervoso central e muda completamente a dinâmica química de funcionamento do cérebro. Nós ainda não sabemos muito bem o papel dessas alterações, de novo, no processo de cronificação, se é uma causa, uma consequência ou fruto de uma causa comum, mas o ponto é que parece ter alguma associação, né, da ativação das células da glia com o que acontece, que eu acabei de escrever para vocês, com o sistema nervoso e o funcionamento desse sistema nervoso. E por fim, uma coisa que talvez interesse muito a nós, fisioterapeutas, é o que acontece em termos de áreas motoras e somatosensoriais dos nossos pacientes. Vários estudos já investigam há muito tempo o que a gente chama de borramento sensorial e alterações do mapeamento motor que acontecem em pacientes com quadros de dor persistente. Essa imagem aqui que está na tela para vocês é fruto de um trabalho já antigo, né, do grupo da Herta Flor, da Universidade de Heidelberg, onde ela mostra que, por exemplo, em comparação a indivíduos saudáveis, a área da lombar de pessoas com dor crônica ela muda de região no cérebro. A representação da lombar muda de região. E, na verdade, com o advento e principalmente o avanço das pesquisas utilizando estimulação magnética transcraniana, hoje a gente consegue mapear as áreas do sistema nervoso que estão relacionadas com o processamento somatosensorial. Eu consigo colocar um eletrodo num músculo, por exemplo, e ver quais áreas são responsáveis por ativar aquele músculo. Eu também consigo mapear as áreas motoras. E o que esses trabalhos com estimulação magnética transcraniana têm mostrado para a gente? Eles têm mostrado que acontece um remapeamento complexo das áreas motoras e sensoriais. Nas áreas motoras de pacientes com dor crônica, por exemplo, parece haver uma diminuição das áreas que representam os músculos do tronco, no córtex motor primário, e uma sobreposição, né, de todos os músculos num lugar só. Então, o paciente perde, na verdade, a capacidade de fazer uma contração específica de flexores ou extensores do tronco e até de músculos profundos e superficiais. E eu não estou falando que isso aqui é a causa da dor e nem que a gente deve corrigir isso, tá, gente?
Eu só estou falando que isso acontece e muitos pacientes com dor persistente de coluna podem fazer bracing, cocontração, ativar em excesso o abdômen, simplesmente porque o cérebro deles, o sistema motor deles não consegue fazer algo diferente. Tem uma frase que eu quero que vocês fiquem refletindo sobre ela, que é a seguinte: os mesmos fatores que fazem uma pessoa continuar a ter dor por mais tempo do que deviam, também podem fazer com que ela continue se movendo diferente por mais tempo do que devia. A gente talvez tenha que parar de olhar para a relação entre dor e movimento como uma simples causa e efeito, né, e começar a tentar entender que as mesmas coisas que fazem o paciente com dor crônica na coluna continuar a ter dor na coluna podem fazer ele continuar fazendo bracing, cocontração e mudar o padrão de ativação motora dele. Então, eu vou repetir essa frase para vocês algumas vezes, tá? Algumas outras evidências com relação a essa mudança de mapeamento. Esse é um trabalho com pacientes com dor patelofemoral persistente e comparados com controle, que mostra uma coisa bem interessante. A gente está vendo aí o mapeamento motor do reto femoral, vasto lateral e vasto medial, na direita ali, onde está controle, né, na coluna que está escrito controle. De indivíduos saudáveis, e a gente pode perceber que existem áreas maiores e específicas. O pico da área é específico para cada músculo. E em pacientes com dor patelofemoral crônica acontece uma sobreposição. Além de ter uma diminuição da área de representação no córtex motor primário, existe uma sobreposição das áreas que controlam cada músculo, ou seja, esses pacientes perdem a capacidade de seletivar o recrutamento de partes do quadríceps. De novo, eu não estou falando que isso é causa da dor e nem que a gente tem que modificar isso necessariamente para que os pacientes com dor patelofemoral crônica melhorem os seus sintomas. Mas, novamente, os mesmos fatores que podem estar associados com a manutenção do quadro de dor nesses pacientes também podem fazer com que eles se movam de forma diferente por mais tempo. Então, no módulo 2 eu descrevi um funcionamento muito bonito do sistema de dor, né? Que apesar de não representar o estado do tecido, na média nos protege. A gente discutiu uma relação entre o funcionamento da via nociceptiva e as modulações da sensibilidade da via nociceptiva, o efeito de antecipação ou de atenção em outros fatores sobre o nosso limiar de dor, né, o efeito de cognição e emoção sobre essa possível mudança dinâmica do limiar de dor, e também, né, do nosso comportamento e do nosso movimento em conseguir modular a nocicepção. E, no geral, essas coisas funcionam muito bem juntas num sistema sadio. Agora, num paciente que apresenta todas essas alterações que a gente descreveu até agora, esse sistema muda um pouco no seu funcionamento. O primeiro ponto é que as alterações que a gente descreveu podem fazer com que esse paciente, em primeiro lugar, e eu estou falando muito do sistema nervoso central, mas essas alterações acontecem na periferia e na medula também, podem fazer com que esse paciente fique com uma amplificação da via nociceptiva, de tal forma que a nocicepção está sempre alta, e ela não mais sinaliza algo potencialmente que está acontecendo no tecido. Além disso, essa capacidade do nosso cérebro contextualizar a experiência de dor e modular a experiência de dor por fatores cognitivos e emocionais, tanto para mais quanto para menos, também é perdida por conta de todas essas modificações que acontecem no funcionamento do sistema. Na verdade, a transição para áreas mais afetivo-motivacionais faz com que o nosso cérebro fique muito propenso a antecipar ameaças e antecipar a experiência de dor, o que facilita com que ela aconteça. E além disso, as mudanças, principalmente dessa capacidade motora de se comportar perante nocicepção e dor, fazem com que a gente perca aquela capacidade, na verdade, de modular a nocicepção usando o comportamento motor. Porque agora tudo que a gente consegue fazer, ou tudo que um paciente com dor crônica consegue fazer, é contrair mais músculo, fazer mais rigidez, diminuir a variabilidade, eles só respondem da mesma forma. Então, todo aquele pacote de coisas que vem junto com a experiência de dor, que a gente discutiu no módulo 2, e que nos protegem, fazem com que a gente continue se protegendo por um tempo para que o tecido tenha alguma chance de se recuperar. Nesse caso, essas alterações são parte do que mantém o paciente num quadro de dor e que pode e gera incapacidade. Então hoje nós temos várias evidências mostrando, como a gente discutiu, que o sistema nervoso como um todo de pacientes com quadro de dor persistente, ele muda no seu funcionamento. A gente vai ter várias condições onde a periferia está diferente, condições como, por exemplo, uma característica de uma artrite reumatoide ou uma própria osteoartrose, que vai ter surtos e remissões de processos ali mais inflamatórios, onde a gente pode ter uma sensibilização periférica como parte, inclusive, do mecanismo fisiopatológico daquela condição. Nós vamos ter várias condições que vão apresentar sensibilização central a nível medular ou a nível de tronco encefálico, mudando o funcionamento e a sensibilidade dessa via nociceptiva. E como a gente acabou de ver nessa videoaula, várias alterações de funcionamento, da estrutura,
de todo o neocórtex e do sistema nervoso central como um todo. O que faz com que o sistema de dor de uma pessoa com quadro de dor persistente e o sistema noceptivo não funcionem mais da forma como idealmente esses sistemas funcionam. E uma pergunta que eu quero que vocês se façam nesse momento, pausem o vídeo para responder essa pergunta mentalmente antes de seguir, por favor, seriam essas alterações reversíveis? Qual é o papel dessas alterações na manutenção do quadro de dor desse paciente e na melhora clínica dele, uma vez que a gente atende esses pacientes? Pausem um pouco esse vídeo e reflitam sobre isso. Mas eu vou continuar falando, obviamente, né? Então depois vocês voltem o vídeo e continuem discutindo comigo. Então a ideia é, seriam essas alterações reversíveis? A minha resposta na verdade é, bom, se elas forem reversíveis, a pergunta seguinte é, por que elas não revertem espontaneamente? Por que elas continuam acontecendo nesses pacientes? E a outra opção é, elas não são reversíveis. E se elas não são reversíveis, talvez a dor seja como se fosse uma doença neurodegenerativa. Talvez seja por isso que a gente tem intervenções que produzem tamanhos de efeito tão pequenos nesses pacientes. Então, qual será que é a resposta para essa pergunta? Qual é o papel dessas alterações nos quadros de dor crônica? Como eu falei para vocês, a gente ainda não tem essa resposta. A gente ainda não sabe se essas alterações são causa, consequência ou, na verdade, fruto de uma causa comum que tanto mantém o quadro de dor quanto essas alterações. Mas o ponto é que a gente já consegue ter algumas noções. O primeiro ponto é, dependendo da condição de dor crônica que a gente está falando, essas alterações podem não ser reversíveis, podem fazer parte do mecanismo fisiopatológico da condição, como, por exemplo, o quadro de fibromialgia, síndrome complexa de dor regional, ou até a migrânia, onde a gente sabe que o sistema de dor funciona de uma forma diferente. Ou elas podem ser, em algum ponto, reversíveis, né? E a gente tem hoje várias evidências mostrando que quando você atende com tratamento conservador, por exemplo, pacientes com dor lombar crônica, as alterações de estrutura e funcionamento do sistema nervoso parecem, pelo menos parcialmente, reverter. Em alguns casos, por exemplo, de dor crônica secundária musculoesquelética, como um caso de osteoartrose, onde a cirurgia é bem indicada, fazer a protetização leva, ao longo dos meses, a uma normalização completa do funcionamento do sistema de dor desses pacientes. Então, a mensagem dessa aula, para introduzir o modo sobre dor crônica, não é transformar as alterações do sistema nervoso no novo transverso do abdômen e nem no novo valgo dinâmico. Não é esse o objetivo. É entender que dores crônicas parecem ser diferentes de quadros de dor aguda. A gente não pode olhar para quadro de dor persistente da mesma forma como a gente olha para um paciente com um quadro de dor aguda. Se as nossas intervenções são efetivas porque elas mudam o funcionamento dessas vias, é algo que talvez a gente não precise se preocupar nesse momento. Lembre-se da aula de raciocínio clínico que eu falei para vocês. A gente não deve pegar estudos individuais de mecanismo feitos para comprovar um modelo e tentar levar para a prática clínica. A gente tem que pegar um modelo robusto e usar esse modelo para conseguir ter raciocínio clínico em cima dessas condições. Então não caiam no erro de transformar essas alterações na próxima hernia de disco ou no próximo valgo dinâmico. Mas é importante entender que o sistema de dor que nós descrevemos antes não funciona mais da mesma forma. E nas próximas aulas vocês vão ser introduzidos a uma série de condições clínicas onde o sistema nervoso de fato funciona de uma forma muito diferente, né, e condições onde o prognóstico é muito diferente, e as intervenções que parecem ser efetivas também o são, como por exemplo a síndrome complexa de dor regional, fibromialgia, inclusive dor neuropática crônica. E na sequência, vocês vão ser expostos aí a aulas sobre abordagens que expandem um pouquinho o escopo do que a gente pode fazer com esses pacientes. Abordagens baseadas em terapia mente e corpo e abordagens cognitivo-comportamentais. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Essa é uma aula um pouco densa, então eu sugiro que vocês assistam ela até às vezes mais de uma vez. E caso vocês tenham qualquer dúvida, não hesitem em deixar a sua pergunta aqui no vídeo, porque eu vou responder o mais rápido possível. Obrigado, pessoal.